Enem 2023 foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Vem comigo analisar esse tema. Para começar, o aluno precisaria refletir sobre qual é a problemática em si. No caso aqui desse tema, é sobre a invisibilidade da mulher quando inserida num contexto de trabalho de cuidado, como nós podemos citar como exemplo os cuidadores de crianças e cuidadores de idosos. A situação se torna realmente um problema quando esse trabalho não é devidamente valorizado, reconhecido e remunerado. Além disso, muitas esposas também não têm o seu trabalho devidamente reconhecido quando cuidam de forma integral da casa e dos filhos, e não têm assim o reconhecimento como uma trabalhadora. Aquelas que, além de cuidarem da casa e dos filhos, também trabalham fora, muitas vezes não têm essa dupla jornada valorizada e acabam até sendo consideradas como alguém que faz um papel normal, comum, já que elas são mulheres e é comum que elas sejam assim, meio sobrecarregadas e que tenham diversas funções não valorizadas. A partir daí, é importante refletir sobre por que essas problemáticas, por que esse problema, essa desvalorização persiste até hoje dentro do nosso contexto social. Mas, quando a gente olha para a trajetória da mulher, quando a gente olha para os contextos, para as histórias e para os movimentos, para tudo que a mulher teve que fazer para ser reconhecida e para também ter um papel importante dentro da sociedade, a gente entende o atraso em relação a essa desvalorização das funções que são exercidas pelas mulheres. Ao mesmo tempo que para elas, historicamente, sempre foi dada a função de cuidado, a função do zelo. E muitas vezes, até fora de casa, elas acabam levando como profissão esse mesmo cuidado, seja na casa de alguém que ela conhece ou também na casa de alguém que ela não é parente, mas não é devidamente remunerada, de forma justa. Dessa forma, a gente consegue avaliar um contexto histórico e também um panorama geral sobre como chegamos até esse patamar de desvalorização dos trabalhos de cuidado dentro da nossa sociedade brasileira em relação àquilo que é exercido pela mulher. A partir daí, o aluno deve refletir sobre por que esse problema persiste. Você já parou para avaliar sobre o trabalho que a mulher exerce no lar em relação também ao cuidado com os idosos e com as crianças? Você considera também que elas têm a devida remuneração e reconhecimento por esse trabalho? Muitas vezes essas questões passam despercebidas pela gente no cotidiano, mas elas precisam e devem ser criticadas e também analisadas para que sejam solucionadas. Nesse tema, nós temos como palavras-chave os termos desafios, invisibilidade, trabalho de cuidados, mulher e Brasil. Caso o seu texto não tenha citado sobre todos eles, provavelmente ele tangenciou, mas eu espero que isso não tenha acontecido. Para fundamentar a sua argumentação, você deve trazer dados e fatos para o seu texto a fim de sustentar a sua argumentação e também legitimar a sua opinião. Eu vou trazer aqui alguns dados com fontes sobre dados e números que você poderia ter utilizado dentro da sua redação. Vamos lá para a leitura. Segundo o laboratório Think Olga, os trabalhos de cuidado, incluindo atividades domésticas e o cuidado de pessoas, desde crianças a idosos, equivale a cerca de 11% do PIB brasileiro. Esta cifra representa o dobro do valor produzido pelo setor agropecuário, e as atividades de cuidado não remuneradas realizadas por mulheres no mundo equivale a quase 11 trilhões de dólares, número que, comparado às economias do mundo, só está atrás das 4 maiores. Já na proposta de intervenção, é importante que o aluno tenha colocado todos os cinco elementos que são obrigatórios para fechar, para atingir o nível máximo na competência 5. Esses elementos são o agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento de um desses outros 4 elementos. Eu vou aqui ler uma sugestão de proposta que poderia estar presente dentro do seu texto. O Congresso Nacional, órgão do Poder Legislativo responsável por aprovar leis, e o Ministério do Trabalho devem aumentar a licença paternidade de 5 dias para 120 dias, para dar apoio às mulheres, por meio da aprovação da instituição de uma lei que obrigue as empresas a providenciarem remuneração por esse período, de forma que tal benefício seja igual aos 120 dias garantidos às mulheres.
Isso deve ser feito para que seja possível um envolvimento mais igualitário nos trabalhos de cuidado, de forma a gerar uma divisão equitativa desses esforços. Tal medida só pode, ademais, ser efetivada em conjunção com campanhas de conscientização efetuadas pelo Ministério da Família, que eduquem a população sobre o caráter essencial dos trabalhos de cuidado. E aí, o que você achou sobre esse tema? Fala pra gente aqui nos comentários. Eu espero que você tenha feito uma boa prova e até mais!